Olá, pessoal! Olá, Homo sapiens! Esse é o canal Ensinando Ciências e eu sou a professora Raquel. Hoje vamos pensar em como construir uma aula sobre órgãos, sistemas e organismos. Então, vamos juntos aprender juntos e ensinar juntos. Para iniciar, eu gostaria de fazer algumas sugestões. Na verdade, são duas, né? Então, tem dois sites que têm materiais muito bons. Tem lâminas, né? Tem fotos de lâminas, então, de sistemas, de células específicas e que podem ser consultados pela internet e essas imagens podem ser usadas de alguma forma na sua aula de ciências, então, quando você entrar nesses objetos do conhecimento, órgãos, sistemas e organismos. Então, tem esse site aqui, que é o Atlas de Histologia Médica. Você pode selecionar se você quer lâminas de citologia ou de histologia ou um sistema específico. Tem toda a explicação, então, dessas lâminas também, e é muito interessante. E aqui tem o Atlas Eletrônico de Histologia, que é da URGS, e que pode ser baixado, então, feito download, também com um material muito diverso, no mesmo estilo desse anterior, e com, então, imagens de lâminas, e com toda a explicação necessária para dar suporte, então, caso você queira usar na sua aula de ciências. Eu acho interessante você trazer para essa aula alguma coisa, né? Porque nós sabemos que, infelizmente, microscópio é algo inusitado nas escolas públicas e talvez vai ser, infelizmente, a única forma dos nossos alunos conseguirem ter uma ideia do que significaria poder olhar por um microscópio. Gostaríamos, com certeza, acho que eu e assim como todos vocês, professoras e professores, que nossos alunos pudessem ter acesso, pelo menos uma vez na vida, a isso, né? Mas nem sempre é possível. Então, a gente vai dando os nossos jeitos, né? De resolver esses problemas que vão além das nossas mãos. Além de onde os nossos braços alcançam. Tá? Então, essas são duas sugestões que podem ser utilizadas como material muito bom. Continuando. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui da habilidade F06, CI06. Então, que é do sexto ano, né? Que é a compreensão dos níveis de organização em ilustrações e modelos bidimensionais, tridimensionais de células, órgãos, tecidos e sistemas. Então, para que ocorra essa compreensão, como na maioria das escolas não tem esses modelos, a ideia que eu coloco para vocês é que seja possível, então, a construção desses modelos. E tem muita coisa no YouTube, principalmente no YouTube, assim, muitos vídeos. Eu não coloquei aqui porque eu acho que depende do ambiente escolar onde você está e o que tem disponível naquele ambiente escolar para você usar. Então, eu não vou colocar aqui um modelo exato. O ideal é vocês fazerem algo de feltro ou, né, de outra coisa. Mas depende de como vocês, então, estão nesse ambiente e que tipo de material vocês têm disponível nesse ambiente, né, para fazer. Mas, por exemplo, há construções de modelos muito interessante, então, já daí de sistemas de feltro, né, inclusive que podem ser movimentados, que os alunos possam movimentar. Você faz um material de suporte de papel e daí esses órgãos de feltro podem ser movimentados, fica muito legal. De papel, né, um papel mais resistente, né, então que consiga, então também os alunos possam de repente manipular, né, enfim. A mesma massa de biscuit que eu já sugeri no vídeo da construção de modelos de célula, que tem a massa fria ou a massa
essa massa pode ser comprada também, o quilo acho que é em torno, eu pago na minha cidade em torno de R$18 a massa branca, e você pode colocar cor nela, então, com tinta de tecido. E fica muito bom, né, essa construção aqui. E daí também depende do que os alunos gostariam de construir. O interessante é que daqui a pouco você começa a construir isso agora, e algumas coisas sejam possíveis ficarem na escola para os próximos anos, né? Então os alunos possam usar, manusear, enfim, isso vai para o ambiente escolar, para as turmas daqui a pouco dos pequenos, da educação infantil, se tiver turmas de educação infantil, né? Ou do ensino fundamental, que eles consigam usar essas estruturas. Tá? Então a minha ideia, a princípio, é isso. Daí, nós temos aqui algo que normalmente no livro vem de uma maneira diferente, né? Normalmente esse fluxograma aqui, diagrama, ele começa com a estrutura de célula, vai para o tecido, Aqui o que eu pensei que a gente poderia fazer com os alunos e alunas? Pedir para que eles, individualmente, em duplas, em trio, enfim, aí depende de você, professor, para fazer essa organização. Escolhessem um organismo, por exemplo, digamos que eles escolhessem, né, o ser humano. Então, a partir desse organismo, eles identificassem quais sistemas estão presentes nesse organismo, e a partir desses sistemas identificados, eles escolhessem um sistema, e nesse sistema, então, identificassem os órgãos, e a partir desses órgãos, escolhessem um órgão para propor, né, e compreender qual tecido compõe aquele órgão, e a partir daquele tecido qual tipo de célula, né, como se dá a estruturação dessa célula naquele tecido. Então isso poderia ser feito também com seres, né, com qualquer ser vivo. Por exemplo, uma planta específica, né, digamos aqui uma laranja, né, uma planta de laranja ou bergamota, ou enfim, né? Então eu tenho um organismo, e qual o sistema que eu quero? Eu quero compreender o sistema foliar. Qual os órgãos que eu tenho no sistema foliar? Quais tecidos eu tenho? Qual é a célula típica, sabe? Então dá para você fazer uma dinâmica bem interessante, desde que você divida então esses alunos em grupos e que eles consigam fazer essa construção, mas não a partir de uma célula, e sim a partir do organismo, do sistema maior para o menor, né? Normalmente a gente trabalha em sala de aula do menor para o maior, esse esquema aqui, mas eu acho interessante fazer o contrário, trabalhar no maior e ir abrindo ele, né? Que os alunos consigam ir abrir ele e compreender qual sua constituição. Tá? Então isso é uma ideia que eu acho que seria muito interessante, que poderia surtir bastante efeito no processo de construção do ensino e aprendizagem. Mais uma vez, obrigada por acompanhar o canal. Lembre-se de se inscrever, curtir, compartilhar e comentar. Cuidem-se de si e dos outros.